Boa noite para quem está nos vendo agora, né? Porque a Ana Richard, que está lá na Suíça, já está amanhecendo. E eu estou morrendo de vontade de dormir, gente. Estou exausta hoje. Foi um dia muito, muito puxado. Mas vamos lá, que o programa hoje vai ser quente, tem muita coisa acontecendo, mais riscos, né? A nossa soberania nacional. Hoje, os movimentos sociais e as centrais sindicais, especialmente a CUT, fez um ato em defesa do serviço público e das nossas estatais, da soberania nacional, devido a tantos ataques, né? Tem aí reforma administrativa, esse processo de privatização que não para, né? Leiloando, sucateando as nossas grandes estatais como a Petrobras, e a gente sabe onde tudo isso começou, né? Isso começou com um treco chamado Lava Jato. É, Antes da gente começar a falar sobre o assunto, de eu trazer meus convidados de hoje, eu queria que você que está aí no Facebook viesse para o chat do YouTube, porque aqui eu acompanho vocês, eu consigo ler o que vocês estão escrevendo, responder. E você que ainda não é assinante do canal da Fórum, gente, vamos assinar o canal da Fórum, vamos lá, vamos fazer esse canal crescer. Esse canal traz gente muito interessante, é muito antenado, traz sempre debates importantes com pessoas que têm o que dizer. Mas a gente só faz jornalismo independente com recurso, né? A gente precisa manter uma equipe interessante, atuante do jornalismo da Fórum, e sem vocês, sem membros no nosso canal, no nosso portal, na nossa comunidade fórum, a gente não tem como avançar, tá? Então, se você não tem recurso, que a gente está, a crise tá feia, tá brava, não tem problema. Se inscreve, né, no canal, ativa o sininho para receber nossas notificações, repliquem, coloquem nas suas redes nossos vídeos, porque isso dá visibilidade, faz o canal aumentar, ok? Então, a gente hoje vai falar do lawfare, a gente vai falar dessa crise política, desse horror que a gente entrou, né? Desde meados de 2014, quando começou um ataque sistemático, constante, contra o governo da Dilma, né? Com um propósito muito claro, né? Pegar nossas reservas de pré-sal, acabar com isso, acabar com a nossa soberania. Um cara que entende muito disso está aqui comigo hoje. Cadê o Tadeu Porto? Fala aí, Fro, como é que estão as coisas? E aí, tô aqui, ó, firme e forte na luta. E aí, Tadeu, hoje você vai comandar esse programa de entrevista. Eu vou ficar aqui só na mediação. Espero que o chat bombe para eu poder ficar aqui falando com a galera. Boa noite, Danilo. Obrigado por assinar e atualizar, ser membro. Boa noite, Elinalva. Boa noite, Ana. Vão chegando, pessoal. Vão chegando que nossos convidados também estão chegando. Hoje a gente tem a Carol Proner. A Carol já chegou. Carol saiu de uma aula, assim, já entra em outra tela. A vida da gente tá difícil, né, Carol? Tá difícil. Muito feliz de estar aqui. Tá? Obrigada, Maria Fran. Nossa, a gente é que tá muito feliz de você estar aqui. Foi difícil a gente conseguir agenda, né? Mas que bom que você veio hoje, Carol. Hoje foi um dia muito pesado, né, para a Petrobras, é um dia complicadíssimo para nós brasileiros. A gente vai conversar bastante sobre isso. Deixa eu apresentar direito, apesar de você dispensar apresentações, a gente tem que ler. Ela, a pessoa tem um currículo gigante, enorme, né? A Carol tem várias coisas importantes, gente. Ela é doutora em Direito Internacional pela Universidade Pablo de Olavide, em Sevilha. Ela tem pós-doc na École de Haute Étude, eu não vou falar isso, em Ciência Social, em Paris. Mas eu acho vou andar esse currículo aqui, eu quero dizer várias outras coisas. Ela é membro, desde 2007, da Secretaria Internacional da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia.
né? Um movimento importantíssimo que tem feito um trabalho de garantia, né, e tentativa de barrar tanto abusos ao Estado de Direito. Autora de diferentes livros, organizadoras de muitos livros, professora da universidade, e a Carol também atua, é membro do Tribunal Internacional para a Justiça Restaurativa de El Salvador, desde 2011, né, Carol? E, além de tudo, diretora executiva do Instituto Joaquim Herrera. A gente tem dois convidados aqui importantes, né? Um é completamente anônimo. A gente não sabe nem o nome dele. É o Normov. Assim, não tem imagem dele para a gente colocar. A gente coloca a marca do canal. E outra, Carol. O Normov está fazendo a estreia, né, do segundo episódio, que também tem muito a ver com o nosso papo de hoje. Antes de começar nosso papo, portanto, eu vou pedir para a Tati soltar aí o teaser do documentário que hoje lança o seu segundo capítulo, um documentário em 4 partes. Solta para a gente, Carol. Entre os presos está Alberto Youssef, que a polícia afirma ter atuado como doleiro. Um ex-diretor da Petrobras foi preso a pedido da Polícia Federal do Paraná, acusado de envolvimento num esquema de lavagem de dinheiro. Paulo Roberto Costa é suspeito de envolvimento em operações de lavagem de dinheiro que movimentaram 10 bilhões de reais. Infelizmente, estou extremamente arrependido de ter feito isso. Desde o governo Sarney, todos os diretores da Petrobras e diretores de outras empresas, se não tivesse apoio político, não chegava a diretor. Isso é fato. Pode ser comprovado. Lava Jato. Lava Jato. Lava Jato. Isso aí, desde 17 de março do ano passado, Curitiba é a capital da Lava Jato. A presidente Dilma sancionou novas leis de combate à corrupção, entre elas a da colaboração premiada, que ficou conhecida como delação premiada. Um dos presos é o presidente da Odebrecht, o outro detido é o presidente da Andrade Gutierrez. O juiz Sérgio Moro. Juiz Sérgio Moro da Operação Lava Jato. Deltan Dallagnol, venha pra cá. O juiz Sérgio Moro, daqui a pouco vai ter um busto dele em cada município brasileiro, uma figura fundamental da história brasileira. Depois do Ayrton Senna, o novo herói brasileiro chama-se Sérgio Moro. Que Deus tenha misericórdia dessa nação. Voto sim. Nós não vamos parar por aí. Já estão. Tem que manter isso. Senhor Sérgio, o senhor vai estar sim nos livros de história. Vai estar nos livros de história como um juiz que se corrompeu, como um juiz ladrão. Agora à noite, o site Intercept divulgou trechos de mensagens atribuídas a procuradores da Força Tarefa da Lava Jato em Curitiba. Eu não cometi nenhum ilícito. Eu não esperava tanta controvérsia em cima da decisão. O problema era o diálogo em si, o conteúdo do diálogo. Que ali era uma ação visando burlar a justiça, e esse era o ponto. A sua biografia, senhor Moro, está diminuindo de tamanho. O senhor entrou um gigante, hoje o senhor é um anão. Que a Lava Jato operou intimamente com o FBI, ao arrepio das leis brasileiras. Atenção, hein? Pela primeira vez desde o início da Lava Jato, há 5 anos, o Supremo Tribunal Federal anulou uma sentença do então juiz Sérgio Moro. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, pediu demissão do cargo na manhã do dia 24 de abril de 2020. 7 procuradores da Lava Jato em São Paulo pediram desligamento coletivo da Força Tarefa. O senhor não pode se esconder.
E o Normose já está aqui, chegou bem na hora. Gente, eu vou começar essa conversa com um comentário do Getúlio, que ele escreve exatamente assim: misericórdia, em letras garrafais. É bem o que a gente sente quando revê brevemente, né, essa retomada de Moro, criador e criatura, saindo assim de uma estátua em cada município para esse juiz ladrão, né? Bem colocado pelo Braga. Aí ele diz o seguinte: há um garantismo jurídico interesseiro na independência dos três poderes para cada um puxar a sardinha para sua própria brasa e o povo deixado de lado. Só vê com os olhos e lambendo os beiços com a testa que a terra um dia de comer mais cedo pela carência de imunidade à doença, já que o salário mínimo, se fosse aplicado unicamente em produtos da cesta básica do Diese, conseguiria comprar unicamente 22,37% dos gêneros alimentícios essenciais à vida. Volta Lula. Volta Lula. Carol, é possível fazer justiça com este judiciário? É possível a gente que é aqui da classe trabalhadora, do chão, que não é mais da fábrica, do chão da plataforma, do chão dos aplicativos, do chão da motocicleta, né? É possível, Carol, a gente ter alguma fé que o Lula vai deixar de ser perseguido, que o trabalhador vai ter acesso à justiça? É possível no país dessa imensa desigualdade? Bom, Maria Flor, muito obrigada pelo convite, antes de tudo, quero cumprimentar o Tadeu e o Normose, que a gente não sabe o que é exatamente, mas está fazendo um belíssimo trabalho, já chega causando aí, já chega causando curiosidade, causando serviço, lembrando com imagens, sons e palavras, aquilo que nós passamos. É um pouco agoniante assistir, a verdade é essa, mas muito bem feito, muito importante depois eu vou falar disso, mas pelo que eu pude ver, o primeiro episódio e agora o teaser do segundo, ainda não pude ver o segundo, a ênfase, nós vamos falar sobre isso, que eu acho que é essa ênfase que eu acho que é mais importante dar agora nesse momento. Mas vamos começar com a tua pergunta, querida. Se a gente não acreditasse, a gente não estava aqui, né? A verdade é essa. Seria ainda mais fácil para eles destruir esse país de vez, se não tivesse um pouco de resistência. Mas a verdade é que ela é muito insuficiente ainda, né? Eu acabei de sair de uma aula de Direito Internacional em que há praticamente uma exigência por parte de um silêncio, de uma coisa não dita, de que as aulas sejam neutras, digamos. E não existe neutralidade nenhuma. No Direito Internacional, menos ainda. Eu terminei a aula, como tem que ser, na minha aula dogmática, e convidei os meus alunos para virem aqui para a gente conversar sobre soberania e sobre Petrobras, sobre a forma como tem sido geridos os nossos interesses soberanos. Depois de uma aula de Direito Internacional, eu não sei quantos devem estar aqui, pouquíssimos. De modo que, impressionante, né? Nas faculdades de Direito, o silêncio, nos cursos de Direito, o silêncio, né? Por mais que nós tenhamos nos organizado em Associação de Juristas pela Democracia, em Prerrogativas, que são os grupos de advogados que estão fazendo também coisas, muitos nos dizem que somos militantes e que saímos da nossa vocação, etc. Então tem essa besteira. Qual é a vocação? O nosso instrumento de trabalho é o direito. Se a gente não souber denunciar subserviência da nossa gestão jurídica e da nossa justiça, para que serve, né? Para que serve ser um profissional da área do direito? Então, primeiro isso, mas a gente acredita, a gente está fazendo um trabalho e apesar de poucos, esse pouco trabalho tem sido importante, eu acho. O grupo tem conseguido denunciar algumas questões, né? A gente tem conseguido descobrir, claro que o fato da Vaza Jato, das informações que enviamos a saber, algumas que já foram trabalhadas aí no documentário, são reveladoras, e isso, em relação a outros países, nós estamos à frente, porque nós conseguimos desvendar. Tem um silêncio muito estranho aí, e temos corrupção funcional desses funcionários do Ministério Público e do Judiciário que atuaram fora da lei mesmo, e lesando interesses brasileiros, né? Tem muita coisa que vem ainda. Quanto tempo ainda vamos falar em Lava Jato? Muito tempo, muitos anos. É impossível evitar a responsabilização histórica dessa operação
na destruição da soberania nacional brasileira. É impossível afastar. E quanto mais o tempo passar, mais nós vamos ter a distância necessária, talvez, para entender o papel crucial dessa operação na destruição das empresas nacionais, das estatais, né, completando esse golpe de gerência externa nos nossos bens e no nosso futuro como nação. Né? Para começo de conversa é isso. Tadeu, entra na roda. Oi, gente, boa noite a todos e todas. Queria deixar um abraço muito especial para os nossos convidados. Normose é um grande amigo que eu fiz nesses últimos tempos, né, conversando muito sobre a Lava Jato. Carol, então, a gente tem um carinho muito especial por ela, né? Ela tem uma geração de petroleiros aí, né? Inclusive, nós temos recebemos um presente muito importante. Eu escrevi até um dos textos que eu mais gosto da minha vida, que chama A Coluna Petroleira, por causa da foto que o Francisco Proner fez, aquela foto por cima do Lula, porque mostra uma coluna laranja em frente ao Lula, um escudo ali para o Lula, e foi muito importante porque esse jaleco a gente só usa por causa da Lava Jato. O companheiro Zé Maria, foi ideia dele, uma vez numa reunião, eu estava nessa reunião, emocionante, ele falou, olha, se essa galera acha que nós vamos baixar a cabeça, nós não vamos baixar, a partir de hoje nós vamos usar o uniforme da Petrobras, onde a gente for, para mostrar que nós temos orgulho da nossa empresa, e não deu outro resultado. É legal ver aquele tanto de sonho espalhado na foto do Francisco e a gente ali, aquela coluninha laranja na frente do presidente Lula, é muito emocionante, por isso o carinho tão grande que a gente tem, né? Eu queria perguntar, Carol, você já adiantou um pouco, né, inclusive de uma maneira que a gente acredita muito, falando aí do que a gente também pensa ser uma corrupção do Ministério Público sobre outras esferas do Brasil, porque hoje nós tivemos uma votação, né, aliás, uma votação que começou no STF muito importante para nós, da Petrobras, que diz respeito sobre se a Petrobras pode se fatiar ou não, apenas com o executivo para se vender, ou seja, facilitando a vida dela, e muito foi citado ali, né, o CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, se eu não estou enganado, tem alguma coisa assim, que são funcionários públicos também, e que, quando a gente pega as notícias, né, o nosso brilhante Luiz Nassif, ele já fez um xadrez, né, para isso, e a gente acompanha de perto, que é como que os funcionários do CAD foram também treinados pelo FBI, né, participaram de palestras de compliance, daqueles congressos de compliance, eles participavam também, né, participavam de acordos de leniência, que é onde moravam e moram grande parte do dinheiro que circula nesse mundo do compliance, e de repente eles aparecem com um acordo nada técnico, que nós já desbaratamos também, falando que a Petrobras tem que vender 8 refinarias para poder gerar concorrência num sistema que não tem concorrência. Se alguém comprar a refinaria da Bahia, né, vai concorrer com quem? O produto é diferente, né? Cada refinaria tem uma característica, né, de processar ou petróleo asfáltico ou petróleo mais leve, e a infraestrutura em si de distribuição não é conectada para as refinarias se competirem entre si, porque foram construídas pensando que o monopólio é da União, como foi referendado na Constituição de 88. Antes, então, quando as refinarias foram construídas no regime militar, a ideia de que o monopólio era do Estado era bem maior, né? Como que a gente faz para poder, Carol, né, e Normose também, é claro, que desvendou e fez um trabalho de pesquisa fantástico, que eu tive a oportunidade de acompanhar de perto, né, desvendando diversas coisas, destrinchando diversas coisas, como que a gente pode, né, esclarecer, trazer à tona, de uma maneira muito responsável, totalmente diferente do que o pessoal da Lava Jato fez, né, porque a gente sabe que dentro do Ministério Público tem pessoas muito competentes, inclusive nós petroleiros, por exemplo, o Ministério Público do Trabalho, nós trabalhamos de frente, né, acabamos de construir um documento com diversos funcionários para poder colocar diretrizes para a volta do Covid, né, sabendo que tem gente ali muito competente, interessada com o trabalho. O CAD é a mesma coisa, mas como que a gente faz para destrinchar isso, para trazer à tona o que pode ser talvez um dos grandes casos de soft power do nosso tempo,
dos Estados Unidos para poder pegar o nosso mercado de petróleo e as nossas reservas de petróleo. Boa noite. Oi, Tadeu. Obrigada, querido. É um prazer ouvir o Tadeu, jovem, com essa garra e com essa convicção, né, e dentro da Petrobras e usando a laranjada. Eu costumo dizer, até no encontro que nós tivemos com o Zé Maria, que do jeito que a bandeira brasileira está, é melhor trocar pelo da Petrobras e a gente teria mais orgulho e mais força nacionalista aqui. Porque é impressionante o que fizeram com a nossa bandeira verde e amarela. Né? Aproveita e muda o layout também, que não é lá grandes coisas. Né? Eu sou filha de petroleiro, sabe, Tadeu? Meu pai a vida inteira trabalhou na plataforma, embarcado, sei como é que é a vida de filha de petroleiro, trabalhando em plataforma de petróleo, por aí eu tenho um grande carinho pela empresa que deu o meu dele, que deu as minhas condições de vida, etc. Então, e também porque a gente aprende a amar a cultura da Petrobras, cultura estatal, com retorno social, com retorno cultural, com retorno que vinha sendo construída, do ponto de vista ambiental, como uma saída importante para um futuro belíssimo para o país, na área da educação, na área da saúde, os recursos do pré-sal, etc. Então, é muito triste ver o que acontece. Eu estou acompanhando qual é a posição do Supremo com relação às subsidiárias, que é a venda fatiada que você está mencionando. Agora, assim, é um pouco desesperador. A gente está vivendo um problema terrível. Se for para pensar numa solução rápida, eu acho que nós vamos nos frustrar, porque existe aqui uma espécie de coalizão antinacional funcionando hoje em todos os poderes, no judiciário, no legislativo e principalmente no executivo. Existe no Ministério da Economia um economista, um ministro que está lá para isso, para destruir as empresas nacionais, destruir bancos públicos, destruir qualquer resquício de soberania. Existe uma coalizão de interesses no plano legislativo do Centrão aí aprovando isso, e no judiciário também. Nós temos ali um ministro aqui e acolá melhorzinho, eles se engajam em causas progressistas, mas no grosso, naquilo que envolve direitos previdenciários, direitos dos trabalhadores, e agora basta pensar um pouco e perceber que o fatiamento da empresa é a destruição da empresa. E é como você falou, sem concorrência, quer dizer, não temos concorrentes da Petrobras, então, não existe isso. Então, de fato, o aparelhamento dos órgãos públicos, dos órgãos de controle, das agências de regulação, por interesses internacionais, assim como, sei lá, até que ponto também os militares estão envolvidos nessa mesma política. Então, a gente está vivendo uma situação terrível, que a única diferença do momento anterior para esse, em termos de algum otimismo, é que agora a gente sabe. E antes não sabíamos, talvez, né? Quando estávamos há 2, 3 anos atrás, ainda quando era governo Dilma, vamos falar, 2013, quando se descobriu que o telefone da ex-presidenta, que alguns funcionários estavam sendo monitorados, vigiados, espionados mesmo pelas agências internacionais. O próprio ministro da Justiça não sabia que o Ministério Público Federal de Curitiba estava recebendo agentes do FBI lá na sede, em Curitiba. Então, assim, estamos falando de pouco tempo histórico e, de certa forma, de um período em que nós fomos condescendentes com acordos de cooperação internacional em matéria transnacional, que daí é onde eu estou me dedicando mais para tentar entender. Cada um tem que pegar o fio da meada. Eu vi que o Normose ele pega um fio da meada para tentar desvendar isso. A importância do petróleo, do Getúlio Vargas até hoje, o primeiro capítulo, trabalha isso, e eu acho que isso, quer dizer, eu recentemente acabamos de terminar um texto que foi muito difícil de escrever com o ex-embaixador, o Celso Amorim. Eu entrei com a parte jurídica e falando da corrupção, ele entrou com a parte que diz respeito a essa longuíssima experiência que ele tem, o chanceler mais longevo de toda do Brasil, né? Que mais tempo exerceu chancelaria e também foi ministro da Defesa depois. Então, tentando entender a expressãozinha lawfare, né?
guerra jurídica do ponto de vista geopolítico, deixando um pouco de lado. Eu fui o meu último artigo que eu escrevi sobre isso falando da extraterritorialidade, da legislação norte-americana de compliance, né, como é que isso vai mudando, quer dizer, da década de 70, passando pelo 11 de setembro, depois passando pela crise do subprime, depois a questão, agregando e conectando a questão das transações financeiras e bancárias ao JACTA, ao JASTA, e aquela troca de códigos interbancários, o SWIFT, e assim por diante. Então, uma legislação enorme internacional, americana, que influi na extraterritorialidade, quer dizer, eles usurpam a nossa jurisdição e colhem os processos para fora e tiram da gente a capacidade de defender, que foi o caso do acordo de leniência da Petrobras, que nós traduzimos, inclusive, no SENS, junto com a FUP, ao português. Estava em inglês, passamos para o português, tentando identificar ali o que aconteceu naquele acordo de leniência que deu origem, inclusive, àquela fundação da Lava Jato, lá atrás, né? Então, eles tentam capturar, inclusive, a nossa jurisdição, quer dizer, nem direito à jurisdição nacional a gente tem mais nesses casos, né? Agora, quando eu tratei com o Celso Amorim sobre esse caso, nós tratamos dos aspectos geopolíticos dessa guerra jurídica. E a gente sabe que sempre se combateram as esquerdas e os movimentos de esquerdas e lideranças pelo argumento da corrupção. Isso é um argumento comum em qualquer época, né? Como desculpa para ingerência, para desestabilização, troca de governos, troca de regimes, etc. Agora, aquilo que sempre foi feito, agora está sendo feito com algumas ferramentas que são consideradas novidades, né? Esse lawfare contemporâneo está associado a uma estratégia militar dos Estados Unidos que assumiu isso nos documentos de defesa de segurança internacional, de segurança, doutrina de segurança nacional naquele caso, né? Novo plano Condor, né? Condor, que é a questão do combate à corrupção como estratégia de desestabilização de países. E isso está explicado no manual de treinamento das Forças Especiais Americanas preparadas para guerras não convencionais. Eles afirmam, vejam só, abre aspas, o objetivo dos Estados Unidos nesse tipo de guerra híbrida é explorar as vulnerabilidades políticas, militares, econômicas e psicológicas de potências hostis, desenvolvendo e apoiando forças internas, abre aspas, mentira, essa é mentira, mas CAD, né? De resistência para atingir objetivos estratégicos dos Estados Unidos. O CAD não está, mas poderia estar, né? Está subentendido. E depois, em dezembro de 2017, também em 2018, dois documentos que já no governo Trump que mostram formas de desestabilizar competidores ou inimigos dos Estados Unidos e inclui a questão da corrupção como um dos elementos, né, especiais, por exemplo. Deixa eu pegar aqui exatamente, o documento aponta uma nova modalidade de conflito não armado que tem tido presença cada vez mais intensa no cenário internacional, com o uso de práticas econômicas predatórias, rebeliões sociais, vejamos o Equador, né, cyberataque, fake news e métodos anticorrupção. Eles assumem nos documentos, né? Assumem nos documentos... Carol, aproveitando esse gancho, porque nós do Sindipetnef convidamos o Normose para a gente esclarecer um pouco sobre a Lava Jato. Foi até eu que entrei em contato com ele e falei, poxa, né, eu vi que você tem um canal do YouTube muito bem feito, né, tem critério, que eu acho que ele é o mais importante. Eu abri meu coração e falei, cara, eu tô achando que tem um mega negócio aqui, só que eu sei que a minha visão é enviesada, porque eu sou sindicalista, eu sou petroleiro, né? A gente precisa de uma segunda opinião embasada. A gente pensou em fazer um vídeo aí de 20 minutos, acabou virando uma minissérie de 4 capítulos de 50 minutos, né? E aí eu acho que, inclusive, ele fez um vídeo sobre o lawfare muito bem feito, te convido já, sou puxa-saco, o Normose é meu amigo, né? Para assistir também, viu, Carol? Muito bem feito. E aí, enorme. Eu acho que dá para contar um pouco dessa história, né, cara, à luz do que a Carol tem falado aí, de como que foi você, historiador, com o compromisso que tem, pesquisar tudo isso na Lava Jato, né, vindo assim praticamente do zero, vamos dizer, né, não com essa paixão que nossos petroleiros têm, mas vindo como um canal
para olhar a Lava Jato, como que foi isso, né, velho? Uhum. Normose, antes de você responder, deixa eu complementar aqui. A Gabriele chamou a atenção de uma coisa que também me chamou muita atenção quando eu vi o teaser. Impressionante a estética lavajatista. Construir a imagem de Moro como um herói e Lula como vilão. Verão nas eleições de 2022 como essa polarização pode se intensificar. Qual que é a opinião de vocês sobre essa estética? Né? Você faz um caminho muito interessante ali, mostrando essa estética, os discursos, né, que vão crescendo, como é que a mídia foi ampliando num nível absoluto esses tais heróis da nação, né, juiz ladrão. Eu não consigo sequer ouvir a voz do Moro, gente. Eu começo a ouvir aquela voz de pato, começa a me dar uma coisa, entendeu? Uma coisa, por mim, de verdade, porque assim, eu já estou indo para a justiça popular. Para mim, assim, o negócio é forca, isso é crime de lesa pátria, entendeu? Não tem perdão um negócio desse. Agora, a gente teve uma mídia, né, que amplificou, que fez do PowerPoint provas e coisas do gênero. Normose, fala um pouco desse processo aí, dessa estética, né, muito amplificada pela mídia. Sim, bom, primeiro de tudo, boa noite. Eu tô aqui meio em choque, querendo só ouvir a Carol e dar uma resposta bem rapidinha para ela voltar a falar, mas eu tô honrado, obrigado o convite. E olha, antes até de começar a responder, pense que eu fiquei os últimos 10, 11 meses ouvindo a voz desse senhor todos os dias. Inclusive, estava comentando esses dias, não sei com quem, que assim, eu posso falar com tranquilidade que dos vídeos do YouTube que tem por aí, eu vi todos para achar os melhores para o documentário, assim. Estou completamente... Se existe uma overdose de pessoa, eu tive. De duas, na verdade, né? Que é ele e Sr. Delta. Já tô até íntimo, né? Chamo de Delta. Então, primeiro respondendo essa questão da estética, fiquei muito feliz de que as pessoas perceberam de que era exatamente essa a intenção. Por muitos motivos. Primeiro porque, olhando pelo fio da história, a coisa é mais ou menos assim, né? Por isso que eu até coloco no teaser aquela brincadeira dos dois Vilas, né? O Vila exaltando e depois o Vila com vergonha. Mas, para além disso, é uma questão pensada para comunicação mesmo. No sentido de que... pensando em furar a bolha, pensando em comunicar com outras pessoas, pensando em comunicar com humoristas decepcionados, lavajatistas decepcionados. Então, quer dizer, traço ali, jogo aqueles discursos gostosos exaltando o herói, e aí o sujeito se interessa pelo documentário da Lava Jato, mais um documentário mostrando o excelente mecanismo da operação. E aí, no meio da coisa, vem o mais o Brasil não é exatamente por aí, né? E aí a gente vem todo esse mar que vem de desconstrução. O que foi bem interessante é que eu acho que quando eu e Tadeu começamos a bater papo sobre isso, lógico, já tinha tido a Vaza Jato, mas tinha muita coisa que ainda não tinha desmoronado. Opa, ato falho aqui do trocadilho. Mas era muito mais difícil de falar criticamente a Lava Jato, ainda rolava muita resistência, e que parece que durante esse processo, até com as reportagens da agência pública, por exemplo, nos últimos meses, a coisa tem ficado cada vez mais evidente, até porque vale lembrar que o próprio bolsonarismo também está em guerra com esse lavajatismo, então também se aproveita disso em algum momento. Eles estão ali trocando capital político e disputando a narrativa que os dois tiveram que se abraçar em algum momento, né, e agora estão em outra. Então, agora respondendo essa questão da jornada, que foi essa descoberta, é bem por aí que o Tadeu pintou mesmo, assim, né? Começa com um vídeo e termina com 4, 5 horas, talvez, de conteúdo, e assim, o Tadeu é testemunha e vítima dos meus desabafos chocados, assim, do tipo, meu amigo, o que é isso aqui que eu nunca tinha ouvido falar? E assim, eu particularmente me julgo pela minha profissão, até eu obrigatoriamente tenho que me politizar e tá lendo, e enfim, né? Mas aí quando eu fui estudar a Lava Jato de verdade, eu comecei a descobrir exatamente isso, assim, tinha muita coisa
na própria mídia que tinha 2 pesos e 2 medidas, e até eu que acompanhava, passou batido muitas coisas, né? E até por isso que eu decidi fazer esse primeiro episódio lá, nem no Getúlio, mas no século XIX nos Estados Unidos, né? Para já trazer essa ideia do cartel dos do cartel das petrolíferas, para trazer a ideia das 7 irmãs, e essa ideia, que até uso essa expressão, não me lembro se no primeiro ou no segundo episódio, de que o petróleo é a substância mais volátil do caráter humano, né? Então, interesse privado e público e poder não é de hoje que gera exatamente isso que a gente está vendo, essa guerra que hoje está sendo apropriada por uma parte do judiciário, uma força-tarefa que se mostrou aí tão polêmica, tão confusa. Então foi isso mesmo, eu até tenho chamado de jornada, né? Porque foram 10, 11 meses de descoberta, e aí eram 3 episódios, e aí vem as reportagens da agência pública evidenciando a relação Lava Jato e FBI, que até tinha falado para o Tadeu, olha, eu ainda não quero trabalhar isso no documentário, porque me soava até então um tom conspiratório, no sentido de que não tinha provas concretas, todo mundo sabia, mas assim, eu poderia, pelos críticos, cair nisso, né? Seu documentário é conspiratório, ponto, perdeu tudo que eu estava tentando falar. Agora, depois dessas reportagens, ficou impossível até de não fazer mais um episódio. Até dando um spoiler aqui, o episódio 4 é olhando isso, né? As relações Brasil e Estados Unidos, que enfim, eu acho que eu não tenho outra palavra para chamar, senão bizarro. Gente, deixa eu dar um oi aqui para a galera que tá. Carol falou no começo do papel do direito, Carol, e tem vários comentários aqui. O André Otávio diz: as universidades de direito estão formando tecnólogos e repetidores de jurisprudências e súmulas. Esse silêncio me leva a pensar como reformar o judiciário, diz a Simone Saraiva. Podemos contar com a classe para se autorreformar? O André volta e diz: normalmente os estudantes de direito não querem saber das áreas formativas, como filosofia, sociologia, hermenêutica, teoria geral do Estado e assim por diante. A vocação de todo jurista deveria ser preservar a democracia, a república, a liberdade, a igualdade perante a lei, mas eles só querem saber da prática processual. O DSB Democracia Brasil, pergunto se as pessoas do judiciário sabem do que está acontecendo. Então, por que não há um movimento desse pessoal para impedir o uso criminoso da justiça pelos agentes da lei? Quem sabe porque eles estão envolvidos no crime, por exemplo? Roberto Calazans diz da voz de marreco, né? Porque ninguém merece mesmo essa voz. A galera aqui tá assim, Lula volta, por favor, para acabar esse marasmo, a gente está perdendo o pré-sal e assim por diante. Eu queria provocar um pouco mais, porque eu acho, olha, aqui a gente já teve falando de Lava Jato, Luiz Nassif, o Aragão, Eugênio Aragão, agora a Carol Normose, e ainda eu acho que as pessoas não têm 1/10 do conhecimento do que foi essa barbárie. Porque esse nível de complexidade do lawfare, da estratégia da guerra híbrida, isso é muito, 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 muito distante das pessoas. Então, a minha provocação aqui para vocês é o seguinte: como é que a gente transforma documentários como o do Normose em uma linguagem, inclusive, ainda mais acessível? Como é que a gente faz cartilha, gente, sobre a Lava Jato? Sabe aquelas coisas de formação? Porque enquanto a gente não fizer uma grande parte da população entender o que foi essa barbárie, entender o que foi a destruição do Estado brasileiro, do seu papel nos BRICS, do seu papel como um player, né, nessa nova geopolítica nacional, né, que isso tudo, como diz aquele calhorda, na hora da votação do impeachment, o Eduardo Cunha, né, Deus tenha piedade dessa nação. Assim, é incrível o nível do cinismo desses calhordas, né, que estão fazendo tudo isso, sabem que estão fazendo essa sacanagem toda, mas como é que a gente fala para esse trabalhador que foi enganado, que foi envenenado, e que não está entendendo que
ao ataque à Petrobras, né, essa banca, essa feira que estão fazendo com a Petrobras, que e acabou, gente, não é só a Petrobras, não, a gente acabou com toda a indústria do petróleo, com conteúdo nacional, com a construção civil. A gente acabou com as duas maiores indústrias deste país, num processo de grande desindustrialização. A gente não está entrando nessa depressão econômica de graça. Como é que a gente consegue ser didático? Porque eu acho que falta isso. Há uma enorme complexidade que a gente não consegue chegar. A galera não sabe o que foi a Lava Jato. Ela pode ter aí na sua briga, entre a briga de bolsonaristas e moristas, a gente torce para a briga, claro, né? A gente força treta, força briga, porque nenhum dos dois, né, criador e criatura. Mas a gente quer dizer esse programa é voltado para a classe trabalhadora. Ele é voltado, tem pedreiro que assiste esse programa. A gente quer que ele entenda como é que foi essa barbarosa. Seu Antônio só tá aí, eu sei que você vê sempre a gente. Então, assim, hoje a gente vai tentar explicar esse direito. Provocação, Normose, Carol e Tadeu. Eu acho que a Carol podia falar agora, fica à vontade. Não, eu só tenho um problema de horário, não quero abandonar ninguém, mas eu tinha conversado com a Maria Fro que eu vou ter que sair às 9, pegar a estrada ainda hoje. Mas, assim, eu quero dizer algumas coisas. Primeiro, que acho que esse tipo de programa ajuda muito, quer dizer, tentar bater na mesma tecla, porque esse é um assunto muito complexo. Se não fosse complexo, não teria passado desapercebido de forma tão importante. Quer dizer, o Normose está dizendo agora que não tinha se dado conta, que achou que tinha uma questão isenta. Nós vamos falar sobre isso. Eu acho que é importante um elemento estratégico do lawfare, ou da guerra jurídica, que está presente nesse processo, que é justamente aderir como argumento principal do seu modus operandi um elemento que é consenso da opinião pública, que é o combate à corrupção. Então, essa condição do combate à corrupção com a adjetivação sistêmica transnacional é que abre, por um lado, a adesão a esse sistema midiático, corporativo e hegemônico de condenação sem a necessidade de processo, quer dizer, uma condenação antecipada, que o Papa Francisco também fala desde sempre e tal, como também a complexidade de trabalhar com crime transnacional. Então, aproveitando que o Normose está aqui, acho que, e aqui já me metendo no seu futuro documentário, acho que você terá que fazer um 5º ou 6º, não sei bem como, quantas séries vão ter esse teu trabalho, mas que voltando um pouquinho a esse aspecto, do aspecto geopolítico do lawfare ou da guerra jurídica, entendendo como uma forma do uso, da utilização da lei e da justiça para perseguir pessoas, grupos ou entidades, em que envolve normalmente a relação entre estados e a própria geopolítica, e você mencionou muito a relação com os Estados Unidos, Normose. Então, ele não deve ser compreendido como um processo jurídico limitado aos estados nacionais, mas isso a gente não sabia há muito tempo, não sabia antes, não tinha como saber, ninguém tinha como saber, por mais espertinho que fosse, mais lúcido, mais atento, que o que vinha acontecendo paralelamente com Lula e Dilma era parte de uma estratégia maior, mais ampla e externa de ingerência. Isso não é verdade. Quem disser que sabia está sendo mentiroso. Não sabia, não. Podia ser mais observador ou menos, mas a gente não sabia, não tinha como saber. Nós só soubemos, e agora recentemente fizemos uma pesquisa entre os professores, alguns professores achavam que o Sérgio Moro, aquele que era juiz, que era ministro, ele era um juiz assim que até certo ponto não tinha ânimos condenatórios antes de começar o processo. Que ele foi investigando Lula e que achando que de repente, etc. E que depois, ao longo do processo, ele foi arbitrário. Mas há muitos colegas nossos que têm uma vocação garantista achavam que o Sérgio Moro, até certo ponto, por uma coerência judicial do próprio judiciário, você não vai imaginar que um juiz vai corromper funcionalmente o seu papel de magistrado para cumprir outros interesses. Isso não passa pela cabeça. Eu lembro que quando eu fui à França falar desse tema de lawfare, o pessoal me recebeu muito mal na universidade lá. Que essa professora que vem detratar o seu país e o seu poder judiciário, isso na França republicana, isso é um horror, assim. Então, assim, primeiro entender isso,
Primeiro, que não é um fenômeno adstrito aos processos jurídicos limitados aos Estados nacionais. Segundo, que o lawfare atual, trabalhado contemporaneamente, ainda que seja uma prática antiga, acusada de corrupção, o progressismo, é uma estratégia militar, e que tem formulação no generalato norte-americano, aquele Charles Dunlap é o mais conhecido, mas quando eu visitei o Papa em 2008, tive a chance de estar com o Papa 2 vezes, foi incrível. Uma em agosto de 2018, que nós fomos com a mãe da Marielle Franco, e outras pessoas, e uma no final do ano, com um grupo pequeno de juristas, o Chico também foi, e a gente foi lá, entregamos ao Papa um informe de 1000 páginas, falando de guerras jurídicas na América Latina. O que nós entregamos para ele? Documentos, parte dos documentos, até de acesso aberto, mas que são de difícil acesso, mas acesso aberto, dos militares norte-americanos, explicando exatamente isso que eu mencionei agora há pouco. As Forças Armadas têm como estratégia o lawfare para desestabilizar e trocar regimes, né? E o mecanismo tem um êxito praticamente assegurado, já que pode levar adiante a perseguição política de um opositor, sem lançar mão de guerras tradicionais, mas lançando mão de meios que gozam de alto grau de legitimidade, a lei, a jurisprudência, a toga, o juiz, aquela pompa, né, os promotores, a polícia, quer dizer, todo o sistema punitivo legítimo do Estado, né? Não é por acaso que nós tivemos processos similares. O Zelaya, em Honduras, ainda tinha uma outra questão, também tinham outros elementos, como a própria coação na direta, quer dizer, Fernando Lugo, no Paraguai, também tinha alguns elementos, mas já tinha o judiciário ativo ali, os contornos da judicialização seletiva ainda não estavam claros, como estão hoje com relação a, primeiro a Cristina Fernandes de Kirchner, na Argentina, o caso Nisman, e a partir dali, tem até um documentário na Netflix sobre isso. Depois, Rafael Correia, que está sofrendo um lawfare que vai evoluindo a outras coisas. O lawfare jurídico hoje já é um lawfare que envolve argumentos de rebelião armada. A prefeita de uma província chamada Pichincha, ela não é prefeita, é como se fosse uma governadora. É governadora com mandato, com uma tornozeleira eletrônica. Então, ela governa com a tornozeleira. É uma coisa impressionante o que estão fazendo. E ela foi acusada de incitar a rebelião armada por ter divulgado 3 tweets animando a rebelião indígena contra as regras do FMI que submetem a soberania equatoriana. E ela é uma das governadoras em exercício, quase perdeu o mandato e tem uma tornozeleira dentro, tem filhos, foi arrancada de casa por incitar a rebelião armada por ter lançado tweets. É uma coisa impressionante o que está acontecendo. Agora o bloqueio também, o lawfare no Equador avança a passos largos para gerar efetivo bloqueio político das forças da rebelião cidadã, da Revolução Cidadã, que é a força representada pelo Rafael Correia como líder principal. Não se consegue protocolar uma chapa de eleição por nenhum movimento, nenhum partido, porque a justiça eleitoral bloqueia. Isso no Equador. E na Bolívia também, com Evo Morales, e a perseguição ao movimento ao socialismo. Então, esses países estão vinculados. O Chile também, um candidato que foi candidato jovem, tem 46 anos, 3 vezes candidato a presidente da República, em 2015, de um dia para o outro, 15 processos contra ele, dos quais 10 já caíram, e muitos deles envolvendo a OAS, no caso do Rafael Correia, o Odebrecht. Então, existe, Normose, isso é uma coisa importante para você buscar, a correlação da Lava Jato com os outros países, com o Peru, né, e com a Argentina, e com o Chile, e com o Equador, e com a Bolívia, né, provavelmente outros países também, e que envolvem, portanto, a destruição geográfica das empresas e dos setores econômicos que interessam aos Estados Unidos. Então, a existência de um sistema jurídico articulado capaz de potencializar os objetivos estratégicos de desestabilizar, inviabilizar ou substituir um governo hostil constitui, né, o objetivo do lawfare. No caso brasileiro, uma forma eficiente de dar concretude às guerras indiretas ou híbridas. E o objetivo final da guerra é um golpe, é uma mudança de regime político. E isso vai mudar, obviamente, de país em país. Cada país tem um Deltan Dallagnol que merece.
Cada país tem um Sérgio Moro, às vezes tem um outro tipo de agente, né? Ou tem um CAD instrumentalizado. As vantagens desse tipo de guerra são óbvias em relação aos métodos tradicionais, porque até do ponto de vista dos custos humanos, você conquista um setor do petróleo sem derrubar aviões, sem invadir países, né? E sob certos aspectos, o resultado, né, é tão devastador quanto uma guerra, chegando à destruição do próprio Estado Democrático de Direito, afetando o próprio status do país como nação soberana, que é o que vocês estão discutindo aqui. Então, essa guerra híbrida, né, e ainda por cima, tem muito a ver com um ativismo autoritário do Poder Judiciário, que combina muito com esse hiper-neoliberalismo, né? E então, o Papa Francisco, quando define o que é o lawfare, ele faz a melhor definição, a mais sucinta que nós podemos ter, e eu gostaria de terminar minha participação com isso, assim, que a gente preste atenção. O Papa Francisco falou do lawfare com grupos pequenos, ouviu pessoas de outros países, mas lá no encontro da Associação de Direito Penal Internacional, realizado em novembro de 2019, eu vou abrir aspas e dizer o que disse o Papa Francisco, porque eu acho que, para nós, é a definição mais ampla e completa que eu já vi a respeito dos efeitos nocivos de guerras jurídicas, tá? Então, ele diz, o lawfare ocorre quando são imputadas acusações falsas contra dirigentes, políticos, promovidas conjuntamente por meio de comunicações e órgãos judiciais colonizados. O sempre necessário combate à corrupção é instrumentalizado por meio do lawfare para combater governos indesejáveis, reduzir direitos sociais e promover um sentimento de antipolítica do qual se beneficiam os que aspiram a exercer o poder autoritário, a macrodelinquência das corporações. O capital financeiro global, aproveitando-se de situações assimétricas, abusa de sua posição dominante às expensas do bem-estar coletivo. Pretende essa corrente punitivista resolver com o sistema penal os problemas sociais. E isso recai solidamente sobre os setores mais vulneráveis. Ao mesmo tempo, é curioso que os paraísos fiscais, utilizados para ocultar delitos, não sejam percebidos como atos de corrupção e de crime organizado. Analogamente, o fenômeno da apropriação massiva de fundos públicos passa desapercebido ou é minimizado como se fossem meros conflitos de interesse. Convido a todos a refletirem sobre isso, amém. Esse é o Papa que nós temos. Então, para mim, eu acho que é uma definição completa, porque vai além da questão do judiciário, ele envolve os aspectos geopolíticos, envolve a questão do capitalismo financeiro e exclui tanto quanto inclui, é seletiva, né, e só pode ser realizado por meio da unidade, da união, né, de esforços entre a justiça seletiva e a mídia que promove processos, independentemente de instalação de processos formais. É isso que nós temos. E, para concluir, acho que nós estamos vivendo uma cultura do lawfare, que se de alguma forma ele é usado com mais força contra as forças progressistas, até por uma questão de batalhas que nós temos aí, mas tem uma vocação autoritária muito atraente para a questão do hipercapitalismo, desse capitalismo sem democracia. Porque o judiciário autoritário é tudo que o capitalismo extremo precisa. Então, a cultura do seletivismo no judiciário, que já vinha existindo desde que o mundo é mundo, tendo em vista que nossa cultura judicial é seletivista, é socialmente seletiva, é racialmente seletiva e assim por diante, nós temos também agora, né, um instrumento que virou cultural, que se aplica contra adversários políticos, não necessariamente só os adversários do campo progressista ou do campo da esquerda. E esse é o grande risco. Que tipo de justiça nós teremos se as regras jurídicas e o devido processo legal não valem nada ou valem muito pouco? Então, nós vamos passar a ter uma justiça né, de conveniência, arbitrada por fatores né, e elementos de ocasião, de força, de correlação de força. Então, é isso que eu queria dizer para vocês. Infelizmente, eu não vou poder ficar, posso escutar mais um pouquinho o Tadeu e o Normose. A gente encerra às 9. Pode ficar tranquila que você vai embora junto com a gente. A gente fecha o boteco às 9. Vai rigoroso com o Normose e Tadeu. Vamos lá, 4 minutinhos. A palavra é de vocês. Eu disse que ia ficar quietinha hoje.
Palavra livre pro Norme aí, porque eu tenho certeza que ele bebeu muito da Carol e pode falar e finalizar com chave de ouro esse Uau, que programa. responsa. Ó, primeira coisa que sim, são 4 episódios, mas daria para fazer 200 episódios, né? E eu sei que, assim, depois de 11 meses estudando, pesquisando todos os dias essa operação, a sensação que eu tenho é aquela sensação de quem tá aprendendo alemão, assim, eu aprendi a falar Guten Tag e o Boa Noite da Lava Jato, e olhe lá, porque mesmo a minha série, que eu tentei colocar o máximo de coisas possíveis de maneira que fique dinâmica, é bem o que a gente estava conversando, não é nada ainda diante de uma operação que, primeiro, não é só nacional, né, ela é transnacional, ela tem interesses históricos e de fora, então, assim, mesmo tudo isso que eu vou apresentar ao longo de 4 episódios, é muito pouco diante de toda essa discussão que a gente precisa de fato fazer, assim, a bem da verdade, se você olhar o documentário como um todo, ele vai ser um en passant pelos episódios, porque é isso, ainda assim tive que escolher alguns episódios mais icônicos para tentar explicar, mas ainda assim é só um pouquinho disso que a gente de fato vai ficar falando por muito tempo, até porque os efeitos disso também vão bater por muito tempo, economicamente, politicamente, socialmente, e respondendo até lá a questão de lá de trás de como dialogar, assim, quando eu fui apresentar o documentário para os meus amigos e até para os meus familiares que não estão necessariamente envolvidos com política, com Lava-Jato e coisa do tipo, eu sempre tento fazer metáfora, né, mania de professor, assim, sobretudo professor de cursinho, que eu dei aula até o ano passado, e aí tirei da ideia do judiciário e trouxe para a ideia do juiz de futebol, que é, inclusive, a metáfora que eu abro, meu vídeo lá que o Tadeu que estava comentando do lawfare, que é tentar falar para a pessoa assim, ó, tô eu e você assistindo uma partida de TV, e aí é meu time contra o seu. Aí, de repente, você percebe que toda vez que meu time faz falta, o juiz não marca, e toda vez que o seu time faz falta, rola cartão amarelo, todo mundo persegue, e o narrador da partida tá vibrando com tudo isso e ajudando o juiz. E aí, com essa metáfora, as pessoas conseguem entender. Ou assim, por exemplo, eu acho que foi até para minha mãe que eu falei essa, do tipo, mãe, imagina que o seu filho, que nunca vai fazer isso, tá? Cometeu um crime por um acaso. Aí vamos dizer que você conhece um amigo de infância meu que me odeia. E aí ele é o juiz do caso. A senhora ficaria se sentindo justa com o meu julgamento, mesmo sabendo, eventualmente, que eu possa ter cometido uma besteira? Porque é isso. Em muitos casos que eu fui pesquisar, porque agora, a partir de agora, também a gente precisa lembrar o seguinte: diante de um monte de processos, você tem um monte de gente. Você tem, de fato, pessoas que cometeram desvios, confessaram, etc e tal, e talvez essas pessoas se aproveitem desse momento para se safar e usar esses buracos. Mas, para além disso, a gente precisa pensar nesses outros sujeitos, né? Então eu tento fazer sempre essas metáforas, tirar um pouco, porque a grande questão da Lava Jato é o lavajatismo, que também é irmão do bolsonarismo, que ele é ancorado não na racionalidade, não nos fatos, não nas questões, mas no pertencimento, na questão dos afetos. Ou seja, quando a gente critica a Lava Jato, a gente está criticando a pessoa. A pessoa se sente pessoalmente ofendida que aquele sujeito que ela colocou durante anos como a esperança, onde ela depositou toda a fé de mudança do país, está sendo atacado. Portanto, ela está sendo atacada. Então, a gente também precisa entender essa questão dos afetos, essa questão do pertencimento, porque ela é a chave de saída do lavajatismo, do bolsonarismo e desse momento político de país e de mundo que talvez produzido, e aí a gente vai entrar em outra questão que ficaria até às 10 falando, das redes sociais, de simplificar questões dentro dessas caixinhas de afeto, pertencimento e reação,
né? Então, tipo, por exemplo, eu recebi, só para fechar assim, tô começando a receber comentários de lavajatistas, o que tô achando ótimo, porque estamos furando a bolha. Mas assim, depois de 50 minutos, o máximo que o sujeito consegue dizer é do tipo, esse documentário construiu uma narrativa, escolheu fatos. Sim, Sherlock Holmes, você descobriu que é assim que a mídia tratou a Lava Jato. É isso que eu tô tentando lhe mostrar. Porém, eu lhe dou as fontes aqui embaixo. Será que a grande mídia lhe deu as fontes para pesquisar? Essa é a questão que eu tenho tentado provocar. Tipo, claro que você não precisa acreditar em mim. Aliás, não deve. Aliás, questione meu documentário. Mas as fontes estão aqui. Se você quiser conferir, eu estou lhe facilitando. E eu acho que esse processo aí é um processo de longo prazo, né? De educação, é um processo de diálogo nas redes de colocar fonte, aí vai para outro lugar. Mas eu acho que vai por aí a construção do diálogo, sabe? Em perceber que é uma questão também de afeto. Eu sempre vou para esse lado, para as questões, sabe? Muito bom. Perfeito. Deixa eu só te dar um rapidinho, Rovai, ele vai me perdoar porque essa metáfora só existe. Atlético e Flamengo, 1981, no Serra Dourada, semifinal da Libertadores, que o Zé Roberto White apitou, maior roubo da história desse país. Eu, como atleticano, posso falar, pode utilizar aí na sua metáfora, viu? Para a gente poder encerrar o slogan. Atleticano como eu, ou atleticano, vai estar muito satisfeito com essa metáfora sua, não tenha dúvida, tá? White e Moro são os juízes mais ladrões da história do país. Gente querida, a todos aqueles que nos assistiram, eu vou voltar a palavra para vocês para a gente dar boa noite, a Carol poder pegar a estrada, eu poder dormir e a gente começar amanhã outro dia de luta. Muitíssimo obrigada, Carol, muitíssimo obrigada, Normose, foi uma aula agradabilíssima, eu estou exaurida, mas eu gostei muito de estar aqui hoje com vocês, aprendi bastante também. Obrigadíssima e obrigada a todo mundo que nos assistiu e nos acompanhou. Eu quero dar os parabéns ao Normose, eu acho que ele merece, né, pelos 2 episódios, eu só vi um ainda, Normose, mas tô louca para ver os demais. Eu acho que essa linguagem, como ele falou aí, que vai reverter um pouco esse desconhecimento, alcançar também a juventude, que eu já vejo que ele é garoto, que ele tem uma capacidade de dialogar com pessoas que estão fora da bolha, da tal fura bolha, e tem conseguido. Eu acho que esse é um grande papel que você faz em defesa do teu país, Normose. Tadeu, parabéns pela tua juventude nessa militância em defesa da Petrobras. Maria Fro, parabéns pelo teu programa. Obrigada por ter me convidado. Prazer estar aqui. Obrigada e tomara que a gente tenha você mais vezes. Gente, o documentário do Normose está no canal dele, Normose. Vão lá assistir. Hoje foi lançado o 2º episódio. E pelo visto, com as dicas da Carol, vai ter mais. Boa noite, galera. Tchau, Obrigada. tchau, minha gente. Tchau. Gente, obrigado. Tchau.